Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Liderando Líderes. E eu tenho que confessar para vocês que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho a honra de conhecer pessoas incríveis como ela que está aqui comigo hoje, uma mulher maravilhosa, que tem uma energia que super contagia. Não precisa conhecer ela profundamente, não, vocês vão sentir daí, tá? A energia dela. E além dessa energia, ela é muito leve. Ela é a nossa querida Sil Citadin, diretora corporativa na Destaque Transportes, diretora na TTK Workwear, diretora na ASIC, vice-presidente na Casa Guido e conselheira no bairro da Juventude. Olha, que mulher, né, gente? Então, como sabem, eu sempre peço, pega papel, pega caneta, pega um café e senta, porque vem história muito boa. Sil, seja muito bem-vinda. Ai, que delícia, que alegria estar aqui hoje com você, Lê. Sou tua fã, estou lisonjeada com essas palavras. Acredito que o que a gente busca na vida é isso, é estar com pessoas do bem, para o bem, e que tenham todo um significado e propósito igual. Então, é isso. Um pouco do que eu faço tem muito a ver com o que eu sou, realmente. E inquieta, né, Sil? A mente ela está sempre buscando o que eu posso fazer de melhor para agregar e para ajudar. Nos últimos anos, eu acredito que na última década, especialmente, quando eu fiz 40 anos para cá, eu venho buscando isso. O que eu posso fazer para ajudar a humanidade, para ajudar o próximo? Das minhas regras de vida é estar próximo da caridade. O que eu posso fazer? E penso e tenho certeza que tudo que eu faço ainda é muito pouco. A gente poderia se doar muito mais, e o doar não é só grana, é estar ao lado, é levar uma palavra de consolo, é ligar para alguém que pode ajudar de outra forma, através de uma ajuda, como na Casa Guido, de um profissional, de uma palavra de conforto, de trazer uma solidariedade, e as pessoas fazem pouco isso. E é o que me incomoda. Então, a minha busca tem sido em todos os lugares, é formar, trabalhar, identificar, conhecer, e acredito que isso daí busca essa inquietude, porque nós não podemos fazer de conta, nós não estamos nessa vida para passar limpo. O que ficou para trás, ele tem que ser muito bem feito, porque eu tenho que olhar para trás e ver todo o significado do que vem para frente. E hoje eu olho com 50 anos, eu sei que eu tenho mais passado talvez do que presente, embora eu queira ter uma meta de viver muito, mas eu penso sempre na qualidade. Então, ser inquieto não significa que a pessoa é ansiosa, até porque me considero extremamente equilibrada, uma mente aberta, tranquilo, que agrega muito, mas que sabe fazer filtro, porque é o que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer filtros e ensinar com que as pessoas sejam íntegras quando elas estão fazendo aquilo que elas se propõem. Então, hoje eu estou com a Lê no podcast. Que top! Tenho acompanhado os que você já gravou e é uma inspiração. O que eu vou chegar lá? O que eu vou falar? Enquanto eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Aliás, gente, essa mulher é incrível. Vocês têm que conhecer. A Lê é inspiração. Eu me sinto lisonjeada e honrada com a tua presença, com toda certeza. Agendas difíceis, né, Sil? Mas conseguimos! Esses últimos dias, muita viagem. Em função de toda essa rotina. E a minha Também. primeira pergunta para ti é isso, assim, ó. Quando eu estava terminando de te apresentar, eu falei assim, ufa! Né? Como é que tu lida, assim, com tantos papéis? Né? Tu tens a tua família, tu tens as crianças, tens esposo. Isso. Né? Então, assim, como é que tu lida com todos esses papéis? Porque para quem, por exemplo, está nos ouvindo agora, vamos imaginar uma empreendedora que ela está começando um negócio. Ou, às vezes, uma mulher que já tem uma consolidação. Sempre existe o bastidor das pessoas que ninguém conhece. Claro. O que o outro cria enquanto percepção é o que ele vê, é o que a gente mostra. As pessoas se iludem muito com algumas coisas. Então, na realidade, né, sem bastidor, como que é? Ou melhor, falando do bastidor, como que tu lida com isso? Planejamento, Lê. E você manter um ritmo de responsabilidade sobre tudo aquilo que você assume. Eu hoje faço tudo que faço com leveza, mas com muita organização na minha agenda, porque para realmente eu poder cumprir, dar conta, que é o cumprimento, eu preciso me planejar.
Então, eu já sei a minha agenda todinha, o dia inteiro, como é que ela está de um dia para o outro, eu olho ela, onde eu vou estar, com quem eu vou estar, porque ao passo que eu estou aqui contigo agora, eu já sei que às 1h15 da tarde eu tenho uma reunião, uma meeting com um cliente de São Paulo, eu sei que às 3 horas eu tenho uma reunião presencial com o pessoal da mídia lá na empresa, eu sei que às 18 horas eu tenho um compromisso, 19 horas eu vou estar no teatro, prestigiando umas pessoas que vão receber uma premiação, depois eu tenho um jantar lá no Las Lenhas, do Jaime Almeida Júnior. Então, eu sei que hoje a minha agenda ela vai estourar lá pelas 10, 11 horas. Mas a minha família está muito planejada junto comigo. Se você conversar com a minha filha que tem 17, a Maria Laura e o Miguel que tem 12, temos um Miguel em comum, né, Lê? Eles vão te falar, a minha mãe, ela trabalha muito. Mas eu tenho orgulho da minha mãe, porque a minha mãe, ela trabalha as causas sociais, a minha mãe trabalha a responsabilidade social, a minha mãe trabalha na empresa. A minha mãe é o braço direito do meu pai é o braço direito da minha mãe, né? Reclamam, às vezes. Ai, mãe, hoje tem agenda de novo. Mas é natural, porque eu procuro trabalhar com eles a qualidade de tempo. Quando eu estou com eles, eu sou uma mãe zelosa, preocupada, eu sei de todos os compromissos deles, né? E o interessante, daí passando para o profissional, eu fui criando equipes, Lê. Eu gosto muito de desenvolver pessoas, de fazer com que elas se formem dentro daquilo que eu acredito que é importante para elas e para a empresa. Eu, inclusive, o pessoal comenta muito que eu formo pessoas e elas ficam muito tempo comigo. Eu ia falar, olhando de longe, porque eu nunca fiz nenhum trabalho diretamente com você, mas olhando de longe, eu tenho essa percepção de que ter facilidade de construir times e times que se tornam perenes, que ficam um tempo e que são muito gratos, porque eu vejo as pessoas que já trabalharam contigo escrevendo coisas, as que trabalham, que legal, que me chama a atenção. Então, possivelmente, além de ser um talento, né, que foi desenvolvido e tu tá trazendo aqui, como de fato uma evidência do teu trabalho, as pessoas falam isso. Exato. E eu acredito que isso é carinho e é respeito. Eu não trabalho sem respeito. As pessoas, para vir trabalhar comigo, elas têm que estar na mesma vibe que eu, na mesma paleta da energia, que é um dos meus motes principais de vida. Sem energia, alguns departamentos podem até não ter a mesma energia, mas se trabalhar diretamente comigo, tem que ter. Tem que ter esse negócio de levantar de manhã e tem que dar bom dia, porque isso para mim é respeito. Não precisa ser o bom dia que talvez eu dê, mas tem que ter um bom dia com alegria, tem que ter respeito. E se quiser falar, tem que falar para mim. Nós vamos discutir a relação, nós vamos fazer um dever de sentar-se, porque o dever de sentar-se a gente tem que fazer em casa com o marido, tem que fazer com a melhor amiga, tem que fazer com o irmão, e tem que fazer com o profissional que está contigo. Porque muitas vezes, Lê, ele não sabe o que você quer e o que a empresa pretende. E aí você aponta e não dá feedback. E aí não constrói. Eu preciso só fazer um corte aqui na fala que a Sil está falando, isso é muito importante, gente. Por mais maduro que as pessoas sejam, e nós somos humanos e a gente falha, esse é um ponto que eu sempre falo quando eu tô diante de qualquer outro ser humano, que é fale para quem vai resolver o que te incomoda. Exato. Se eu tenho um problema com a Sil, não adianta eu falar com o João. Não. Porque, claro, eu vou jogar para ele uma frustração minha, mas o problema vai continuar existindo. Exato. Porque quem pode me ajudar a minimizar, se a pessoa que, a partir do momento que ela sabe, ela tem a intenção de fazer algo, a gente começa a ter uma relação de mais transparência e isso gera confiança. Transparência é tudo. É o princípio de tudo. Se você partir desse pressuposto, você em qualquer negócio, independentemente qual é, você vai se dar bem. Na Destaque, por exemplo, vou completar agora 6 anos de casa. É recente. Eu tinha um compromisso com o marido que, se um dia nós comprássemos a parte do sócio, eu até iria. Mas que nós deveríamos falar de trabalho só no trabalho. Isso acontece? Não, né, gente? Claro que em casa a gente também discute, porque o negócio de transporte e serviço é 24 horas. Então a gente discute. Mas a gente entendeu e aprendeu a se respeitar. As minhas ideias normalmente são diferentes da dele, né? Ele é mais operação, eu sou emocional e racional, eu trabalho mais com pessoas. Eu penso que o maior legado que qualquer líder tem que ter é trabalhar pessoas. Pessoas você destrói ou você constrói. Eu escolhi construir.
Quando eu vejo que um colaborador tem possibilidades, eu construo, eu extraio deles, porque eu acabo partilhando muito a minha mochila, Lê. No começo da minha carreira, eu acreditava que eu deveria fazer tudo, porque deveria sair próximo ao perfeito. Isso não existe. Se você quiser escalar uma empresa, você tem que formar para que essas pessoas desmembrem esse trabalho. Senão você não consegue fazer a tua gestão. Né? E o gestor pode carregar a caixa? Deve. Ele pode ensinar? Deve. Mas ele tem que ter um olhar de líder. Como eu faria? Eu tenho que fazer como o dono. Né? Como é que o dono faria? Como é que ele cuida do custo da empresa? Então, o meu colaborador, o que está comigo, é meu parceiro. E aí eles duram. Eles duram porque eles crescem, eles vêm assistente, viram analista, viram coordenadores, quando vê está sentado na cadeira de gestão. Eu quero pessoas para sentar no meu lugar. Até porque nós temos que pensar na sucessão. Com certeza. Nós temos que pensar como vai ser isso. E tu falou algo interessante, quero te fazer uma pergunta. Tu falou assim, a gente pode construir ou destruir. Eu escolhi construir e eu faço isso, eu compartilho a minha mochila. O que tem dentro da tua mochila? Tem muita coisa. Eu quero que as pessoas estudem. Quando eu vejo que tem um colaborador que começou a estudar e parou, eu preciso entender como é que a empresa vai ajudar. Porque ele é importante para nós. E nós podemos ser importantes para ele. E se eu agrego ajudando e facilitando a ele estudar, ele vai trazer mais para a empresa. Então, eu tenho um colaborador que se formou, que não estava formado, depois pós-graduou, depois veio trazer, se eu tinha essa pós-graduação, acho que aqui ia ajudar tanto, é numa linha de supply, será que atende? Atende. Será que tem possibilidade da empresa ajudar? Então, eu tenho muito esse olhar de mãe, esse olhar zeloso, mas a mãe que senta e diz assim, vamos conversar? Que puxa a orelha com muita responsabilidade e profissionalismo, que dá tarefas e que diga, vai lá, que eu tenho certeza que tu pode fazer melhor. E a pessoa vai e faz, Lê. Que dá autonomia por meio do conhecimento. Temos que dar autonomia. Então, o que eu divido na minha mochila? Eu divido o que eu sou, com muita transparência, eles sabem. Eles sabem, eu venho gravar um podcast, eu vou divulgar. Galera, gravei, vai sair, assistam. E lá sai eles mandam para cliente. Eles têm isso, eles têm uma parceria muito legal comigo. Então, por isso que ao passo que a gente contrata bem, quando é necessário desligar, porque às vezes é necessário. Sim. A gente contrata por competência e desliga por comportamento. E é só essa maneira que a gente acaba desligando as pessoas, por comportamento. Então, eu quero que as pessoas venham e fiquem, mas isso não acontece. Nem todas têm o mesmo ritmo. Então, a mochila é isso, eles entenderem o ritmo das coisas. E falar a verdade. Além de não ter o mesmo ritmo, nem todo mundo vai ter o mesmo interesse, né? Porque quando a gente fala, eu quero que se desenvolva, mas eu gosto muito de partir de um princípio que todo mundo é talentoso, mas a gente tem limitações. Temos. E aí, eu sempre falo que o papel da empresa, ou de um gestor, de um líder, é você ter a certeza de que você fez o teu trabalho social também, que parte de um desenvolvimento. Também. E a pessoa receba aquilo, porque é uma relação de troca, é uma parceria. A gente quer que dure muito tempo, não necessariamente vai durar para sempre, mas tem que ser bom para todos os lados. Então, a demissão, quando ela acontece, a pergunta e isso é um tema de um livro que eu estou escrevendo, que se chama Demita Antes de Ser Demitido, Top. Quais comportamentos que a gente esquece de demitir ao longo da nossa carreira que promovem a demissão do cargo. Que a demissão do cargo é a última coisa, né, Sil? Quando tu foi desligado, quando acontece aquilo factual, é porque, de fato, você esqueceu de admitir alguns comportamentos para aquela cultura. Eu sempre pergunto para a minha equipe de gente e gestão, que nós mudamos, né? E hoje ela é uma equipe de gente e gestão. E ao longo desses 4 estados que nós atendemos, 550 colaboradores diretos, mais uns 800 indiretos, é a pergunta que eu sempre faço. Colaborador, quando vem, esse vai ser desligado. Foi feito tudo o que poderia? Quantos feedbacks foram feitos? Quantas avaliações de desempenho foram feitas? Porque quando a pessoa vai ser desligada, ela já sabe. Agora, um gestor que não faz isso, eu, no mínimo, desconfio que nós não estamos contratando corretamente.
Então, isso é uma coisa que dentro da minha alçada, que tá, a gente gestão também está na minha guarda, no meu guarda-chuva, eu sempre cobro muito. Conversem com as pessoas. Se você conversar, você descobre pérolas. Você descobre que a pessoa ela está errando porque ela está com um baita problema em casa e a gente poderia, no mínimo, ter tido uma conversa para dar um pouco de leveza. Ela está com um problema de dinheiro, ela está com um problema com a família. Tem tanta coisa que pode acontecer. E as pessoas ficam mais tempo no trabalho do que na própria casa. Então, tem que ser um ambiente acolhedor. As pessoas têm que entender que existe o café, existe o lanche. E a produção não tem nada a ver com o resultado. Tem gente que trabalha 4 horas e tem um resultado muito maior do que o cara que ficou 10 horas sentado na cadeira. Então, eu penso muito isso. Eu olho para o resultado. Claro que não consigo estar próxima, muito próxima, mas o meu propósito, o que eu penso, quando eu escrevo meus e-mails, quando eu mando um áudio, quando eu entro numa reunião virtual com eles, quando nós fazemos as convenções, eu deixo muito claro, muito claro. E aí eles vão conhecendo um pouquinho da gente. Sim. Porque a oratória para mim é muito importante. Eu gosto muito não tenho preguiça de estar numa reunião e passar as minhas contribuições. E, sobretudo, aprender. Porque aquele que entende que aprende mais do que contribui, ele cresce sempre. Senão ele estagna. E tu falou algo que é importante, tu falou sobre comunicação, e eu tenho um conceito assim bem básico do que é se comunicar para mim, que comunicação é oxigênio de relação. Não existe isso. relação que sobreviva sem uma comunicação transparente, sem uma comunicação genuína, sem uma comunicação planejada, que eu falo para os gestores, né? Caramba, planejem conteúdo de comunicação, porque pra gente é tão automático falar que se você não cuidar dessa competência, você vai cometer alguns estragos. E aí eu queria te dizer que eu te vejo, de fato, também como uma comunicadora nata. Eu lembro quando tu tinha loja. João e Maria. E eu frequentava a loja, comprava roupa pro Davi, na época não tinha o Miguel ainda lá. Em alguns momentos eu te vi lá atendendo e me chamava a atenção. O jeito, a forma. De novo, vamos falar da leveza com a energia, mas do respeito. Então, bacana, a comunicação boas lembranças, transmite Lê. isso. Tu te considera uma exímia comunicadora? Eu não digo exímia, Lê, mas eu me puxo muito nesse tema. Eu fui estudando, fui entendendo, fui aprimorando e trago muito presente isso para o nosso negócio. As pessoas acreditam que a gente trabalha com serviço, entregando mercadoria, né, levando sonho também. Mas a gente tem que fazer uma comunicação acima de tudo isso. Porque um dia que a estrada der um problema e um acidente, que a mercadoria atrasar, se nós tivermos uma comunicação muito clara e assertiva e rápida, o cliente não vai ficar chateado. Mas se nós mentirmos ou se der um famoso migué para o cliente, você começa a perder o cliente ali. A relação, ela cai ali. Assim na amizade, assim com um colaborador teu. Por isso que eu acredito que essa linha muito fina e muito sensível da comunicação, ela é primordial em qualquer negócio. Independentemente se é pequeno, médio, grande, tanto na TTK quanto na Destaque, a gente procura e se puxa para aplicar muito uma comunicação disruptiva, que fale o que realmente é. É difícil. É difícil, né, Lê? Isso é muito difícil. É uma construção. Mas eu acredito demais na comunicação. E simples também, né? Eu gosto de dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho, o Jorge. Ele hoje tá com, acho que 15, 16 anos, mas ele devia ter uns 7, 8 anos quando ele me perguntou o que era 360 graus. Imagina um psicólogo explicando para uma criança o que é 360 graus. Eu já tinha quase contado a história lá da Bíblia para ele. Ele falou assim, já entendi. Eu falei, o que é ele? Uma rosquinha. Eu falei, bingo. Que fantástico. Aquele exemplo, para mim, foi assim, incrível. Eu falei, a gente precisa ser claro e ser compreendido por uma criança, porque a gente tem a certeza de que um adulto vai compreender. E aí tu falou da comunicação como um fomento de gerador de boas experiências. Sim.
que hoje está muito, né, em alta esse tema, a experiência do cliente. Por quê? Porque junto com a experiência vem a emoção, claro. E a gente registra o que a gente vivencia. O cliente compra o lead time. Você compra, e com o advento da pandemia, cada vez mais nós compramos pelo e-commerce. Então você compra, você escolheu lá uma bolsa, né? Então você já viu aquela bolsa na loja, mas você comprou. Então você está sonhando com a bolsa. Quando você comprou, independentemente de onde é, você sabe quantos dias vai chegar na tua casa. Você entra no pedido, você rastreia, você está esperando, você pergunta para a tua secretária se chegou, você olha lá na portaria, você está esperando. É uma frustração quando não chega. Então, a comunicação é isso. E essas empresas do e-commerce, elas fazem isso muito bem. A comunicação é muito rápida, né? Você compra, já recebe um WhatsApp. Olá, eu sou a Sil e você vai receber a sua mercadoria em tantos dias. Então, nós também plantamos isso na Destaque, lógico. Mas eu cuido para que a comunicação ela não fique fria. Sim. Porque ainda existem aqueles que querem ligar e dizer, a minha mercadoria, ela não vai entrar no site, não vai rastrear, ela quer saber de você. Sil, tá chegando a minha mercadoria? Então eu cuido um pouco disso também, Lê. Isso é muito bacana porque a gente quer agilidade, mas a gente também quer humanização. Então quando eu sinto que eu tô falando com um robô, eu fico um tanto quanto incomodada. Embora vamos agilizar, vamos. Isso. Tempo é um recurso escasso para todo mundo e, poxa, a gente cuida, né? Desse ativo, enfim. E o IA veio para isso também, né? Exato. Só não pode engessar. Exato. Não dá para robotizar aquilo que nos torna únicos, que é o que a gente tem, que é emocional. Acredito muito. E pegando esse exemplo aí da Destaque, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que é a seguinte: ser mulher e diretora em uma empresa que vem de um mercado que ele é mais masculino, muito, né? Como que é para você? Como que foi sentar nessa cadeira, garantir, né, a minimização dos vieses que tem quando a gente fala de um ambiente que é mais masculino? Como que foi essa tua experiência? Sem nenhum problema. Lê, na verdade, eu já venho de mundos muito masculinos. Hoje eu enfrento lugares que eu participo, confrarias, entidades, que é muito masculino. No tempo da Ceusa já era masculino. Eu ia para uma mesa defender a cerâmica, a Ceusa, que eu trabalhei muito tempo, e já tinha, todos os outros gestores eram todos homens. Raro uma mulher se desafiar na área comercial, corporativa, atendimento, viajar, pegar avião naquela época, precariedade. Eu já enfrentava esse desafio. E há 30 anos era muito mais difícil, porque eu tinha que usar muita maquiagem, muito salto alto para poder dizer que eu tinha uma experiência, que eu estava começando, mas que eu estudava. Era muito mais difícil. Hoje é mais tranquilo. Hoje eles já me conhecem, já sabem como é. Desde o primeiro dia eu deixo muito claro para que eu venho e o que eu pretendo e que eu construo junto. Porque eu não acredito muito só naquele cara que manda. O cara que convence é aquele que sabe fazer também. É aquele que abre uma planilha e ele manja. Ele sabe, ele mostra, ele diz aonde ele quer. Porque tem uns que estão atrás do panorama que não sabe, mas sabe mandar bem. Sim. Então, eu acredito que é melhor você mediano ser na questão de liderança, mas você saber fazer. Porque você vai se aperfeiçoando. E o homem, ele precisa muito se provar. A mulher, quando ela tem tranquilidade, ela é muito séria, eu posso ir para a China com homens, eu volto do mesmo jeito. Porque uma das coisas que eu me permiti na minha vida é andar sempre de cabeça erguida. Meus pais sempre me ensinaram muito isso. Filha, você pode ir aonde você quiser, desde que você faça tudo de forma correta. A gente falha, né? Nós somos humanos, a gente erra, mas tenha muito sério o teu nome. Então, eu honro muito meu nome, Lê. O que mais vale na minha vida é a pessoa que eu sou. É isso que eu quero deixar para as pessoas, assim. Não trabalho para deixar, mas eu faço isso de uma forma muito natural, que é o que mais me importa, o ser. E isso é valor, né? Valor. Aquilo que a gente não negocia. Prioritário. Né? Tu estava falando e me veio o título de um livro que se chama Tudo Eu Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. Quando tu fala assim, eu vou... Ah, tu tem? Tem. Eu vou, mas eu vou... a gente pode muito. Tudo. Nem tudo é conveniente.
E aí você falou, a gente erra porque a gente é humano, e eu tenho uma pergunta aqui. Me conta como é falhar. Se tu tens, assim, uma lembrança de uma falha que tu sofreu, ou não necessariamente que sofreu, mas que tu falou, puxa, eu brinco, a gente pega o chicotinho, né? Como que tu fez para transpor essa barreira? Porque também se a gente ficar cultuando a ferida, ela nunca fecha, né? Então, como que é para você essa questão do erro? Nem toda estratégia ela é vencida. Acredito que ao longo da minha carreira, esses mais de 30 anos, eu vou completar 32 de carreira agora, a gente falha, porque a gente escolhe uma estratégia, um viés, um caminho, e ele nem sempre dá certo. Você pretende lançar um produto de uma forma, acredita naquele lançamento, vou usar o caso da cerâmica, e não dá certo. Depois eu venho de um mundo da comunicação, na televisão, no tempo da RBS, grandes tempos, né, da RBS TV Criciúma, aonde muitas vezes a gente queria lançar uma campanha, achava que era assertiva e não era. Era o advento da internet começando ela não colava, mas a televisão colava mais, a gente queria apostar no digital naquele momento, naquele tempo. Então, já teve muitas coisas que a gente, no meio do caminho, achou que ia dar certo e não deu, e eu voltei atrás. E o mais bonito de tudo, Lê, é ter honra para voltar atrás. Porque eu já conheci líderes, pares meus, que foram até o final, onde deu um prejuízo moral e financeiro para a empresa, mas porque a ideia foi dele ou dela, não voltou atrás. Eu volto, eu tenho muita capacidade e resiliência para dizer assim, estava errado, a estratégia está errada, vamos voltar. No próprio destaque, na pandemia em 2020, nós chegamos a crescer mais de 40%. Poxa, aí você vê pandemia, aonde março faturou até dia 19, depois foi um trancaço, não faturou mais, março de 20. Depois abril não faturou quase nada, você tinha uma folha enorme para cumprir. E a estratégia? Calma os ânimos, chama todo mundo da empresa, a liderança, vamos olhar para os contratos, vamos reavaliar os custos, vamos ver o que a gente pode fazer de corte. E eu dizia, as pessoas diziam, vamos cortar tantos colaboradores. Eu dizia, calma. Gente, não. O corte correto. Aqueles que realmente estão no momento, que iriam ser desligados. Sim. Por isso, tem que ter indicador. Sem indicador eu não trabalho, então eu segurei muito isso. Mas naquele momento teve algumas coisas que a gente escolheu que não deram certo. Abrimos algumas filiais em algumas regiões acreditando que era o momento e não era a hora. Passou 6 meses, a gente recuou e voltou. E depois abrimos agências que são parceiros, que nos atendem por um contrato e nos atendem super bem. Às vezes você não precisa colocar o dinheiro na frente. Então, tem muitas coisas que a gente já fez, Lê. Mas não me arrependo. E minha mente está pipocando, eu imagino que quem está lá do outro lado também. Eu tô adorando. Você falou de algo muito importante. E tu já falou no início, quando tu fala da questão da caridade na tua vida, e a gente sai de uma condição, tem um professor do MIT que se chama Otto Schammer, que ele tem a teoria U, e ele fala sobre ego e eco. Então a gente tem que ecoar as coisas, né? Os negócios também. Então, pegando o exemplo do erro, às vezes a gente fica tão apaixonado pelo erro por conta do nosso ego, que a gente causa danos, não só financeiros, porque eu falo, dinheiro é um jogo, né? Dinheiro tu ganha, tu perde, tu vai atrás. Sim. Mas existem danos que são psicológicos, existem danos que são na vida do outro e que são extremamente difíceis. E líderes precisam se atentar a isso, que às vezes o teu ego impede de gerar, inclusive, aprendizado, porque quando tu volta a algumas casas do jogo, o jogo, quando a gente é criança, já faz isso. Volte a algumas casas. Nenhuma criança gosta, mas ali é um ensinamento assim, em alguns momentos a vida vai te convidar para voltar a algumas casas. Então, que incrível te ouvir e saber que tu consegue olhar para a falha, entender que ela é um caminho para que a inovação aconteça. Daí tu vai lá, a gente abriu, a gente fechou, a gente agora tem a agência parceira. Opa, funcionou. Mas já pensou assim, não, vamos ficar mais 12 meses, né? Vou ficar aqui teimosona. É preciso aprender lindo ver a parar. A psicóloga com a tua cabeça falar, ler, é incrível. As tuas contribuições são riquíssimas. Eu aprendo demais. Você sabe que eu aprendi com um cara que eu adoro, que é o Beto Colombo, que dizia que o mais importante é o caminho.
E as pessoas estão, vamos falar agora, essa época linda que a gente vive de final de ano, Natal, né, que me remete coisas fantásticas, né, que me remete a pessoas, especialmente o nascimento de Jesus, que é o que mais importa. Mas ele sempre disse isso e eu sempre gravei muito isso e tive isso na minha vida. As pessoas, elas querem chegar na ceia, elas querem comprar tudo aquilo que podem e o que não podem e depois vão fazer conta. E essa análise que eu faço, que quase ninguém está pensando realmente no que importa para o dia. E que a ceia, a gente deveria fazer sempre. Reunir a família, a gente devia fazer sempre. O Natal é uma data especialmente porque o nascimento de Jesus tem que ser celebrado e para mim é o que importa reunir a família para que esse dia seja marcado por isso. Mas as pessoas não se dão conta porque elas não curtem o caminho. Elas querem chegar. O caminho é que é legal. É igual estudar. É igual estudar. Isso é bacana, porque tu vai falando, meu cérebro vai pipocando. Quando tu falou a palavra, eu sou muito de pegar palavras. Nos meus artigos eu sempre pego recortes de palavras. O da semana passada foi sobre recomeços. Entre parênteses, começos. Lindo Né? isso. Então, importa também. O que eu introjeto? O que eu levo para dentro? Como existe uma ausência, uma crise grande de consciência das pessoas, por isso que elas ficam um efeito manada, principalmente essa época do ano. Lá na minha família, a gente faz alguns anos que, claro, tem crianças, tem a história do presente, mas há uns anos eu falei assim, não faz sentido a gente ficar comprando um monte de coisa, não é esse o propósito. Vamos fazer um amigo secreto, cada um compra carinhosamente só algo para uma pessoa, isso, né? E a gente vai curtir e aquele partilha. momento. Muito isso, legal. Juntos. É isso que importa. Então, para quem está nos ouvindo agora, se fica esse convite, o que importa para você? É de dentro. E às vezes a gente precisa causar algumas disrupções, até em alguns rituais que a gente construiu ou que foi construído e que não fazem sentido. Claro. Para cada um de nós. Mas a gente precisa estar atento. Precisa. A gente trabalha para adquirir coisas. Claro. Ninguém trabalha hipocrisia, né? Você trabalha, você escala uma empresa, você escala o seu salário, você ganha mais. Faz parte, faz sentido. Trocar o carro é bacana, construir casas. A gente também trabalha para isso. Mas quando é feito com muita responsabilidade e você não comunica isso para as pessoas, é legal. O que não pode é o contrário, né? Então, eu faço... se eu comprou isso... comprei por isso, por aquilo. Então, eu cuido muito isso. Eu cuido muito na forma que a gente vai colocar para não magoar quem tem mais ou quem tem menos. Eu cuido muito disso. Cuido muito com os meus filhos, que eles tenham amigos que gostem deles porque eles são. E não pelo que tem uma coisinha e outra, né? Até porque isso não faz parte do meu negócio. Só que acontece. Você trabalha para ter e às vezes as pessoas que não te conhecem podem. Mas quando a pessoa te conhece, ela já sabe que aquilo ali fez parte, que você construiu e até o teu próprio colaborador. Porque eu venho de empresas que os colaboradores diziam, mas o patrão tem aquele carro, olha lá. E a gente ganhando isso. E eu sempre, lá atrás, com 20 anos, eu já dizia, gente, mas olha quantos anos ele tem. Ele atingiu, direito adquirido. O Nelson Sirotsky. Adoro, né? Um cara que me deixou muita coisa, assim. Eu sou de guardar coisas, assim, que me agreguem na vida, né? Ele dizia, ele entrava muitas vezes em reunião, naquela época, já virtual, conosco, e ele dizia, uma mensagem para vocês. Eu não trabalho mais na sexta-feira, porque é direito adquirido. Agora é vocês que trabalham. E um dia vocês também não vão trabalhar na sexta-feira. Eu achava aquilo o máximo. Olha, direito adquirido. Ele está com 50, 60, 70. É direito adquirido. E isso a gente não pode ter vergonha, né? Com certeza. Esses dias eu falei, gente, eu estou indo para aula de piano. Você faz piano? Mas eu trabalho... Não tem problema nenhum, eu não estou atrapalhando nada o meu trabalho por ter feito uma escolha de fazer aquilo que eu sempre adorei e que eu deixava para os filhos fazerem, para os outros. E agora eu me permito. Direito adquirido. Direito adquirido. Fazer aula de piano para um dia tocar igual a Lê, tá, gente? Eu ia falar assim, que a Cissa, nossa professora, esteja nos ouvindo agora. A gente é apaixonada maravilhosa, por ela. Né?
Maravilhosa. Ela é o retrato ali do talento investido e com um carinho, uma paixão, Queria né? botar debaixo do braço e levar. Eu amo ela de paixão, é leve. Eu quero te A Cissa é ouvir. leve. Eu quero te ouvir tocar piano, hein? Não? Vamos Em vamos breve. Em marcar. breve vai ter em um breve. recital. Me arrisquei aí novamente, então vamos lá. Eu vou estar lá, né? assistindo vocês. Sério? Vou. Ó, o compromisso aumentou, hein? Eu sempre falo que, ó, dia de recital, ano passado, falar um pouquinho de inteligência emocional, que é importante, Vamos. aproveitar o gancho do piano. O ano passado eu vivi essa experiência e foi bom e foi ruim, tá? Eu fui tocar 2 músicas, Anunciação e Linda Demais, na Nossa. Roupa Nova. Super treinando em casa, tudo certo, sem partitura. Cheguei lá, Sem partitura. me deu um branco, eu não me lembrava mais as notas. Fui, encurtei assim as músicas. Tomou uma decisão e encurtou. Nossa, eu fiquei tão nervosa. Existe um conceito que a gente fala que é sequestro da amígdala cerebelar, que é um componente cerebral que tem um impacto nas emoções. E ali eu vi o que é o sequestro da amígdala na prática. Se eu fiquei tão nervosa que quando eu saí do piano, geralmente o pianista ele vai lá, ele, né, agradece. Sim, as agradece. pessoas- Eu virei as costas, eu saí, a Cissa ficou com a florzinha esperando. Logo você, que é tão tranquilo. Então, aí depois eu fiquei ainda me punindo. Falei, poxa, mas eu trabalho com isso. Eu falei, Nossa. ok, vamos fazer a limonada? Aí eu gravei alguns vídeos falando sobre isso. Eu falei, tá vendo Que lindo. que é diferente a técnica Uhum. da experiência? É. O que eu faço no meu trabalho é técnica. Mas viver é o poder de você sentir. Sim. E aí, eu avaliando qual era o papel do piano na minha vida, talvez é o lugar que eu mais me coloque vulnerável. Onde o erro Faz fica todo extremamente sentido. aparente. Eu falei, eu não posso sair disso nunca. Que linda. Esse ano tu vai arrasar. Aí ontem treinei mais um pouquinho. Esse ano eu vou tocar a Marisa Uau. Monte. Que lindo. Eu, na Vai ser verdade, só não uma. iria, porque eu falei para a Cissa, a gente ia para uma viagem e culminou que o Miguel quebrou o braço na escola e acabou que também não vai ter a viagem e, em primeiro lugar, o filho, né? Sim. Mas tá super bem. Então, Que aí bom. eu vou estar aqui para poder assistir vocês, né? Mas quem sabe ano que vem? Vamos ver. Com Eu certeza. sou muito humilde, assim, nas coisas, Lê, eu me cobro muito, eu tenho essa linha de fazer as coisas bem, né, quando depende de mim, porque eu sou de pessoas, eu sou de grupo, eu gosto de construir em grupo, dificilmente eu vou dizer que eu fiz, eu sempre coloco, às vezes eu fiz o projeto quase todo, e eu nunca coloco isso, eu sempre coloco que o grupo, então o piano é um desafio grande, porque sou eu e eu. Uhum. Eu e Deus e o Espírito Santo me iluminando, né? Mas eu tenho as inspirações, você é uma delas. Eu adoro quando você posta tocando. Sério, Adoro. Sil? Aquele lugar onde você posta ali, a forma que você coloca o teu telefone, que você se dispõe. Com certeza, Lê. Isso é você dar cara a tapa, sem medo. Você é a Lê, você pode. Isso é muito legal. E com certeza eu falei, é a gente encontrar algo que, além de nos dar prazer, porque para quem tu Sim. foi fazer, porque tu encontra prazer, porque tu sempre quis, Lógico. é algo que ainda assim possa nos desafiar. É. Né? E você falou a questão do grupo, eu quero trazer um outro movimento que eu acompanho, que tu faz parte, que é a igreja. Ah, sim, eu sou Como ministra da começou? Sagrada Comunhão. Como começou? Qual que é o teu papel lá? Sempre teve, Lê. Eu sempre fui de família que ia sempre à missa, família católica, minha sogra católica, sempre. Então, Deus sempre presente na minha vida. Mas, nos últimos 10 anos, a gente começou a fazer parte das equipes de Nossa Senhora. Então, nós somos um grupo de casais, né, que tem no mundo inteiro. E aqui nós fazemos parte de uma equipe de 6 casais. E tem um conselheiro espiritual, que é o Padre Antônio Júnior, maravilhoso, que hoje está em Florianópolis, mas vem todos os meses para a nossa reunião. E que é um mentor, né, é o nosso conselheiro espiritual. E lá a gente foi entendendo essa questão do caminho, né, desse caminho da santidade, de caminhar em casal, de aprender no casamento, porque o casamento é um aprendizado. Quando você se propõe a viver com uma pessoa que é totalmente diferente de você, ali começa tudo. Exatamente. E a gente erra também no casamento, o marido erra, a gente erra na criação dos filhos e tem que estar sempre se corrigindo. E as equipes é um movimento que nos ensinou muito isso. A escuta da palavra, a meditação da palavra, a ter uma regra de vida, a fazer os retiros espirituais para se desconectar e se conectar
com Deus e com aquilo que você acredita, do ser, né, e menos o ter. E aí veio a questão do dever de sentar-se, que abriu muito, assim, o nosso casamento, né, nos fortaleceu. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai entendendo e vai até as coisas que a gente não gosta tanto aprendendo a lidar. E aí veio mais proximidade com a igreja e com Deus. E Deus é isso, quanto mais você vai, quanto mais próximo você está, mais íntimo você está, melhor você fica. E aí veio uma carta em casa convidando, porque é sempre um convite, Ai, que legal. para fazer parte, para fazer o curso para ser ministra da Sagrada Comunhão. São pessoas escolhidas. E eu me senti muito valorizada, né? Eu disse, Deus me chamando, eu tenho que ir. Então, até me emociona, porque estar lá, se despir das joias, do esmalte colorido, da maquiagem que a gente ama tanto, né, Lê? Uhum. A gente todo dia tá maquiado, todo dia tá arrumado. Você prendeu o teu cabelo, se despir de tudo isso para Jesus aparecer, talvez não, de certeza é uma das coisas mais bonitas que eu faço na minha vida. Que incrível. E isso é muito legal, porque me conecta com Deus, me trouxe presente muitas coisas que eu aplico hoje na minha vida pessoal e profissional. É um grande presente. Que bacana. E se posicionar diante disso, eu acredito que é uma coisa que gera ainda mais autenticidade no teu jeito de ser. E eu até anotei a palavra fé, porque para mim ela tem muita conexão com o negócio. Sim. Eu fiz uma formação uma vez com o Hendrik Otzik, um americano, e ele usava uma frase, eu fiquei um tempo pensando sobre ela, que é: a dúvida é o começo da fé. Ele falava. Quando a gente pensa na empresa, Sil, o resultado, ele é uma dúvida. Que tu planeja, tu faz coisas, acontecem, mas tu tem fé de que tu tem condição de entregar aquilo. E a espiritualidade é também. Tu nunca viu personificado. Mas né? você E acredita. talvez em alguns momentos até tenha duvidado, Uhum. né? Mas é acreditar em algo que você sabe que existe, que está dentro de ti. Então eu gosto muito de pensar na conexão que tem entre a espiritualidade e os negócios. Nessa liderança que se alimenta, porque tu tem fome do quê como ser humano? Né? Do que tu te alimenta? Isso. E isso é mais um pilar que tu leva, de novo, aquilo que te constrói no teu CPF é o que tu leva para dentro de um CNPJ. Então, e aí tu fala do grupo, e lá no início tu falou que tu tem facilidade de montar equipes. Entende que o quebra-cabeça ele vai fechando. Vai montando. E você, quando trabalha com a questão da fé, da empresa, do grupo, e você planta uma estratégia, cria um planejamento estratégico e ele tem que ser revisitado ao longo dos meses, é isso mesmo. Aí você trabalha com variantes que não dependem de você. O que está acontecendo nos últimos anos? A economia tem influência total. A política tem influência total. Então, acontecem coisas, a pandemia teve influência total. Acontecem coisas que você tem que ter essa habilidade, uma maleabilidade, uma resiliência e, sobretudo, a fé, porque senão as coisas não se concretizam. Tem coisas que as pessoas dizem, não vai dar, Sil. Não vai dar, estou acreditando, assim, acredita, vai dar, nós vamos virar. Nós vamos virar, vamos mudar a estratégia, porque eu olho muito dia a dia o negócio. Uhum. Todo dia eu olho o negócio, sei quanto faturou no dia, qual a filial que está precisando um olhar de mãe maior, o que está precisando. E às vezes é só um calibre, é só você calibrar, colocar a tua energia mais no sul ou no norte, porque tem disso, é igual mãe. Total. Sabe que o filho precisa de uma energia um pouquinho maior, de um carinho maior, de um abracinho maior. Então eu faço muito isso. E fé, né? Fé que o negócio vai. Que bacana. Tu falou sobre isso nessa coisa do até filho. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo para cliente meu, que é: tudo que a gente coloca energia cresce. Tudo. Se você coloca na tua espiritualidade, na tua carreira, no teu casamento, vai crescer. Isso aí. Isso é um fato, né? É doação, né, Lê? Você tem que acreditar, mas você tem que fazer a tua parte. Porque é tão fácil cobrar do outro, né? Ah, mas você não faz. Ah, você... E você? Tinha um auditor... O que você está fazendo? Quando eu era da indústria metalúrgica, tinha um auditor que lia... A indústria tinha uma especificação da 9001, que chama ISO TS. Seu Walter falava assim: Deus está muito ocupado para cuidar só de ti, faz a tua parte, né? Então, assim,
É Faz a tua verdade. parte. Esse é o princípio de A tudo. fé sem ação é morta, isso é bíblico. Então a gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E você cobra de Deus um caminho e uma urgência nessa resolução que às vezes você já tem até a resposta que aquilo ali não vai dar certo, não é Deus. Porque não tem nada a ver com o teu negócio, com o teu propósito, com o que você faz, mas você quer e você vai na igreja, você pede. Calma, faz a tua parte. E Deus vai te dar a Paciência. resposta. Paciência é uma coisa que as Paciência. pessoas têm pouco também, né? Já saem chutando Cada vez mais intolerância, e né? não fazem uma coisa. Porque você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pode, eu faço, mas você tem que ter olhar para todas. Porque se você não tiver olhar para todas, só acumular na tua mochila, pode esvaziando ela, porque não tá certo o Vai ficar negócio. pesada demais. Totalmente. Sil. Bem, sabe que tudo que é bom tem uma hora pra acabar, né? Oh, delícia! Fazer igual quando era no Jô Soares. Que a gente não tem plateia, né? Mas em casa vocês fazem. Faz sim. Que Ô, bom. Sil, duas coisas pra gente encerrar. A primeira é, que conselho tu daria para uma mulher, já que você é uma mulher de sucesso, sim, em vários pilares da vida, não entenda um sucesso como perfeição, mas como a construção do que ela falou até aqui. Que conselho tu daria pra uma mulher que um dia quer ser uma diretora como você? Quer estar numa cadeira estratégica? Que vá, que estude, que seja presente, que tenha a palavra, mas que pense antes de falar, né? Que tenha dignidade, que corra atrás. Eu tenho tanta coisa ainda que eu quero construir. Eu tenho alguns objetivos, alguns sonhos, ainda tenho, né? Algumas coisas. O associativismo me trouxe muita coisa que eu ainda quero construir, né? Que estou trabalhando para isso. Na parte da caridade também, na empresa também, negócios, né? Esse ano eu adquiri outra empresa e tem outras que eu quero adquirir. Tem tanta coisa, mas vão. Porque esses dias me falaram, mas se eu com 50, tu não vai te aposentar? Aposentar. Oi? Eu juro para você que essa palavra ela não faz parte do meu negócio. Eu tu quero trabalhar até a hora que eu quiser, até a hora que eu puder. Então, mulher, primeiro tem que esquecer essa história de ser mulher, né, Lê? Porque nós somos muito iguais. A diferença é que a gente pode ser delicada, feminina, uma mente super pensante, agregar ao pensamento dos homens, colocar o coração junto com a razão, a emoção, né? ter essa complexidade toda que às vezes o homem não consegue de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Uns conseguem, mas nem todos. Uhum. Então, não tenham medo. E se tiver, faz igual a coruja. Vai com medo mesmo. Aumenta a coragem, vai. E outra coisa, curta o caminho. Né? Que você falou coisa do caminho. mais linda é o caminho. Curta o caminho. Aprenda com os erros, com as portadas na cara, com os nãos, com as decepções. E valorize tudo que conquistar. Tudo. E eu sou obrigada a pegar um gancho de uma coisa que tu falou, aposentadoria. Já parou pra pensar no significado da palavra? Tava vendo esses dias tem um Instagram de duas senhoras, eu esqueci agora, a voz de avós, mas é a voz da verdade. Eu não sei, elas são super engraçadas. E aposentadoria, gente, você já viu que é aposento, de ir pro aposento? Sim. De ficar no quarto? Nem pego férias, que é isso, gente. Férias é pra viagem, aí é minha praia, né? Sim. Uma das coisas que agrega muito, leva os olhos para passear e conhecer coisas novas. Adoro viajar, isso está sempre no meu negócio. 2 vezes por ano a gente dá uma parada estratégica para passear, para conhecer, para entender, para agregar na tua cultura. Mas agora vou parar, vou fazer um sabático aqui, é diferente. Mas parar, eu não me vejo parando. Eu não me vejo, tomara que ninguém queira que eu pare, porque eu não vou parar. Continue. Eu quero Só continuar. isso, continue. Quero continuar, que Deus me permita, né? Amém. Que a gente tenha saúde, é só o que a gente pede. E que a gente possa estar fazendo escolhas de estar com quem a gente quer. Porque com 50 anos eu posso dizer com muita tranquilidade, hoje eu quero fazer escolhas de quem eu quero estar perto. Quando a Lei me convidou, você viu, eu fiz de tudo para essa agenda se cumprir, porque me faz bem estar com você. Eu quero estar bem com aquele que me faz bem. E aqueles que eu não acredito, aí você agradece, você dá um tchau. Você não precisa passar por isso. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Por ouvir isso. E pra gente fechar, sonho. Um sonho que tu quer realizar alguma coisa, que tu quer fazer.
desafio? O que você está pensando para os próximos anos? Eu quero ter um cargo de liderança maior no associativismo. Uhum. É, Fica a dica. Para deixar intrínseco aqui, estamos trabalhando para isso. Eu acredito que eu tenho dentro das minhas habilidades e competências isso muito claro. Eu acho que a mulher aqui em Criciúma não tem muito essa questão ainda valorizada. Eu quero chegar lá, né? Mas não para dizer porque eu sou mulher, porque eu acredito que faz sentido. Então, esse é um sonho assim, que eu tenho. E continuar na questão da caridade, no bairro da Juventude, na Casa Guido e outras casas que eu ajudo, né? Estar perto de pessoas assim e desenvolver mais a empresa. Eu acho que tem muita coisa para eu fazer lá ainda. Show. Tem alguma coisa que eu não perguntei que seria interessante quem está nos acompanhando aprender, saber? Algo que tu queria deixar? Alguma coisa importante? Lê, eu acredito que o princípio de tudo é a gente ser o que a gente é, não trabalhar as capas. Sim, você troca as capas conforme o lugar. Quando eu tô na Destaque, eu tô com a capa da Destaque. Quando eu vou na TTK, é uma capa diferente. É conceito, é moda, é diferente. Quando eu tô na Casa Guido também, assim sucessivamente. Mas que a gente trabalhe com muita transparência quem a gente é. Acho que é o princípio de tudo. E que queira, que tenha sede de aprender, que tenha vontade de crescer, que não se esconda atrás das cortinas, porque daí você nunca vai desenvolver, né? Que seja uma boa mãe. Eu acredito que eu aprendi muita coisa da minha vida profissional sendo mãe. Os meus filhos são a minha vida. A Maria Laura e o Miguel me ensinam todos os dias a ser melhor, a ensinar mais, a aprender mais. Quem tiver a oportunidade, que seja mãe. Acho que sendo mãe, a gente pode ser uma filha melhor, uma líder melhor, uma colega de trabalho, uma amiga melhor. Tu viu que eu engoli seco, né? Quando fala de filho, a gente se engasga. Porque é fato. É fato. O maior legado da vida, né? É ter eles. Que oportunidade, né? Ser mãe de 2 criaturas formidáveis. Sou muito feliz. Obrigada, Sil. Obrigada Foi a você. incrível. Incrível também. Eu já te admirava, mas admiro ainda mais, ouvindo, aprendendo. Eu faço aqui algumas anotações, porque são fato que eu capto alguns insights que eu não tô aqui também só para fazer perguntas, mas para aprender com quem vem aqui. Afinal de contas, é Liderando Líderes, então eu tô aqui com líderes e super aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua presença, pelas contribuições. Muito, muito, muito grata. Gratidão é minha. Que o teu telespectador, que esse nosso ouvinte tenha gostado e que continue apreciando a essência da Letícia Zanini. Você tem um legado, você tem uma história, que você continue desenvolvendo pessoas, capacitando pessoas, né? Porque a gente capacita os escolhidos. Os escolhidos são capacitados, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Um beijo no coração. Feliz Natal. Obrigada. Estamos e até juntas. 2024. Vamos pro Hearst de novo. Opa, vamos aprontar em 2024. Vamos aprontar. E para você que está aí, muito obrigada pela sua audiência. Eu falei que o papo ia ser leve, cheio de energia e com muita autenticidade. Siga-nos aí nas redes, @Letícia Zanini Oficial. Logo, logo, em todas as plataformas. Pega papel, pega caneta, pega o café, pega água. Anota em site, mas principalmente vá para ação. Até breve, eu encontro você no próximo episódio do podcast Liderando Líderes.